Filipe e o eunuco. Quando o Espírito Santo planta um pensamento com direção precisa. Há momentos em que um pensamento surge tão claramente dentro de nós que é impossível ignorá-lo. Não é um raciocínio lógico, não é uma ideia comum, é como se algo ou alguém tivesse inserido uma instrução diretamente em nossa consciência. Foi exatamente isso que aconteceu com Filipe. Em Atos 8, 26, 29, a Bíblia nos conta que um anjo do Senhor falou com Filipe e o direcionou até o caminho deserto que descia de Jerusalém a Gaza. Mas o momento mais impressionante vem logo depois. Disse o Espírito a Filipe: aproxime-se e acompanhe aquele carro. Parece simples, mas não é. Pense comigo, Filipe está caminhando num lugar deserto. De repente, vê um homem estrangeiro, rico, viajando em uma carruagem e sente dentro de si um pensamento com uma direção muito específica. Aproxime-se dele. E ele obedece, sem entender tudo, sem questionar, sem saber o resultado. Essa é a marca do pensamento inspirado por Deus. Ele carrega direção, não necessariamente explicação. Ele não responde todas as perguntas, mas empurra você para o centro da vontade divina. E quando Filipe se aproxima, percebe que aquele homem, o eunuco etíope, estava lendo o profeta Isaías, mas não compreendia o que lia. Deus já havia preparado o cenário. O pensamento que Filipe recebeu era a chave que destrancaria uma porta que já estava entreaberta. Deus age assim. Ele planta pensamentos em você para atender a orações que você nem conhece. Enquanto alguém clama por entendimento, Deus levanta outra pessoa com um pensamento inspirado. E os dois se encontram no meio do caminho. Você já sentiu isso? Um impulso interior de falar com alguém, mandar uma mensagem, ir a um lugar específico, ajudar alguém aparentemente ao acaso, e depois percebeu que era exatamente o que aquela pessoa precisava? Isso é o Espírito Santo agindo dentro da sua mente, não como voz audível, mas como pensamento direcional. E sabe o que mais impressiona? Filipe não hesita, ele corre, ele se aproxima, ele pergunta: você entende o que está lendo? Esse é o padrão de quem vive em sensibilidade espiritual. Obedece mesmo sem entender totalmente, porque sabe que Deus revela o próximo passo quando você dá o primeiro. E há um detalhe poderoso. O eunuco estava lendo justamente a profecia sobre Jesus, como o cordeiro que foi levado ao matadouro. Ou seja, Deus estava já trabalhando no coração daquele homem antes mesmo que Filipe o alcançasse. A missão de Filipe começou com um pensamento, um impulso, uma direção interior e terminou com uma conversão. O eunuco crê, é batizado e sai dali cheio de alegria. A ciência chama isso de insight súbito, uma ideia que aparece sem aviso, mas com clareza e força.